Ela se manda. Foi ele dentro da manhã. Aí ela foi no banheiro e fez hoje. Boa noite, tudo bem?
Aleluia.
vamos nesse instante fechar os nossos olhos. Os nossos olhos da carne. E abrir os nossos olhos da alma. Porque nesse instante nós estamos entrando em sintonia com o amor do Mestre Jesus, com os mentores espirituais desta casa, que nos trazem a paz e a tranquilidade aos nossos corações. Por isso vamos agradecer a Deus pela oportunidade bendita de nos encontrarmos nesta casa do Mestre Jesus. Pela nossa vida, pelo dia de hoje e por tudo que nós recebemos da infinita misericórdia de Deus, o nosso Pai, e do infinito amor do Mestre Jesus. Permita, Senhor Jesus, que nesta hora possamos sentir as vibrações do seu amor, que vem nos trazer a tua paz, a sua serenidade, para que possamos, Senhor, no nosso dia a dia, trilharmos os nossos caminhos com a luz do seu coração a nos guiar. Que nesta hora permita, Senhor, que os mentores espirituais responsáveis pela divulgação da doutrina dos Espíritos possam nesse instante envolver a nossa companheira Alessandra, que preparou os ensinamentos do Mestre Jesus à luz da doutrina espírita com todo o seu carinho, para que todos nós possamos nesta noite sentir a presença do Mestre Jesus em nossos corações. Que ela possa receber a serenidade para passar esses ensinamentos para cada um de nós. E nos permita também, Senhor, iniciarmos a nossa reunião com a tua permissão, com o amparo e a proteção dos mentores espirituais desta casa e, acima de tudo, com a permissão e a proteção de Deus, o nosso Pai Criador. Que assim seja, graças a Deus. A palavra da nossa companheira Alessandra. Queridos irmãos, uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa então nos envolver nesse momento, abrindo as nossas mentes, mas principalmente os nossos corações. Porque a mensagem de hoje é do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, e Jesus veio nos falar sobre mais uma das suas bem-aventuranças. Para a gente começar então as nossas reflexões, eu trouxe uma passagem do livro Boa Nova, pela psicografia de Chico Xavier e do espírito de Humberto de Campos, ao qual eu convido a todos também que possam buscar esse livro para poder ler as outras histórias e até mesmo a história que eu vou contar por completo, porque são bênçãos, são ensinamentos valiosos que estão ao alcance de todos nós. Então, nessa noite, Humberto de Campos, ele nos fala que depois que o mestre já tinha passado a ensinar várias pessoas, um dia de muitos atendimentos, o mestre foi para a casa de Simão Pedro. E lá fizeram as suas refeições. E Simão, então, depois da refeição, ele se dirigiu à praia, onde ele ficou pensativo, onde ele ficou sozinho. Mestre Jesus, então, notando a ausência do seu apóstolo, foi ao encontro de Simão. E chegando lá, então, senta-se ao lado de Simão e pergunta: que aflição toma conta da tua face, Simão? Convidado, então, indiretamente para a conversação, o velho pescador contestou, falou que não queria conversar, com algo amargurado na voz. Cansaço, Senhor. Sinto muito exausto pela divulgação da boa nova que estamos abraçando. Se não fosse pelo Senhor, se não fosse por ti. E Simão, então, desaba em lágrimas. Passada, então, essa emoção inicial, Pedro, então, diz ao mestre:
própria inferioridade e sei que teu amor me convocou à boa nova, a fim de que me renovasse para a luz e pudesse crescer na direção de nosso Pai. Todavia, deparo-me a cada instante com dificuldades que me dilaceram sentimentos, inquietam a minha alma. E Simão ainda continua: é verdade que devemos perdoar todas as ofensas. No entanto, como suportar a agressividade que nos fere, quando pretende advertir e que humilha quando nos promete ajudar? O mestre, então, atendendo àquela necessidade, aquele momento de reflexão de Simão Pedro, ele dá o ensinamento, guardando a paz no coração. Mas Pedro ainda não se encontrava satisfeito e interroga novamente ao mestre: todavia, mestre, como conservar essa paz, estando sitiado pela hipocrisia de uns, pela suspeita pertinaz de outros, sob o olhar severo das pessoas que sabemos em pior situação do que a nossa? Às vezes, nos encontramos na situação de Pedro. Tentamos seguir os ensinamentos do Mestre e, por mais que busquemos, encontramos dificuldades, barreiras. Parece que o mundo, então, ele se volta contra nós. Nessa passagem, terminando, então, o Mestre, ele silencia diante essa pergunta de Pedro, volta para os seus afazeres a divulgar a boa nova. E do alto do monte, então, ele começa a falar sobre as bem-aventuranças. E uma delas é o que nós iremos ver hoje. O Mestre, ele diz, então: bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. Estarmos dentro de um templo religioso é muito fácil colocarmos em prática os ensinamentos que recebemos, porque o ambiente ele é favorável, as pessoas estão com os corações mais abertos, amorosos, propícios a se dedicarem a esse sentimento. Mas o Mestre, ele nos fala que devemos vivenciar esses ensinamentos 24 horas do nosso dia. Atualmente, infelizmente, nós passamos por um mundo muito competitivo. Sempre queremos estar acima dos outros, sermos os melhores, termos o destaque. Vivemos num processo de contínua competição. Encontramos isso no trabalho, no trânsito, em todos os lugares por onde passamos. Então nós nos deparamos nesse instante com os valores do mundo e com os valores morais que Jesus nos traz. E o conflito, ele começa a se fazer presente por mais que nós tentamos vencer as nossas dificuldades, os nossos vícios, nós estamos sempre nos esbarrando nessa condição de sermos melhor do que os outros. Lázaro, nesse capítulo, ele tem uma fala muito importante que serve como reflexão para a noite de hoje. No item 8, então, Lázaro, o espírito de Lázaro, ele nos fala que cada época ela é marcada assim com o cunho da virtude e do vício, que atende salvar ou perder. E essa é a parte que mais nos toca. A virtude da vossa geração, a nossa virtude, é a atividade intelectual. E o nosso vício é a indiferença moral. Muito tem se falado essa semana, principalmente nas redes sociais, sobre os novos dados do censo, sobre essa questão de religião, das pessoas escolherem a sua religião.
mas isso vem nos mostrar que a procura pela espiritualidade, ela está ficando de segunda parte. A doutrina espírita nos fala que para nós alcançarmos a nossa evolução espiritual, nós precisaremos de duas asas. A asa do amor, que é a moral, e a asa da inteligência. A nossa geração, ela está desenvolvendo, como nós também percebemos, a asa da intelectualidade, o progresso intelectual, descobrindo novas coisas. E com isso nós estamos nos afastando dos ensinamentos reais que Jesus espera de cada um de nós. Então, nessa noite, Jesus vem nos convidar a refletir sobre duas virtudes: a afabilidade e a doçura, fazendo então com que realizemos uma reflexão de como estão a nossa postura, as nossas ações, os nossos hábitos. A doçura, então, ela pode ser entendida com a qualidade de ser amável, gentil, delicado com o trato aos outros. E ela vem sendo ensinada por Jesus há mais de 2000 anos, porque através da vivência da doçura é que alcançaremos a paz interior. Então ela é importante sim, porque a doçura ela é uma virtude fundamental que contribui para o nosso crescimento espiritual e também para o desenvolvimento de relações saudáveis. Relações saudáveis com quem? Com aqueles que estão em volta de cada um de nós. E cultivando a doçura, nós somos capazes de demonstrar a compaixão, a empatia, o amor incondicional pelos outros, o que vai nos auxiliar então a construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais voltada para a moral do Cristo. O Mestre Jesus, durante toda a sua estadia aqui na Terra física, ele nos trouxe ensinamentos muito valiosos. E dentro da doçura, no Evangelho, nós podemos destacar o encontro do Mestre com a mulher adúltera. Ele não a condenou, ele demonstrou toda a doçura que trazia em seu ser e convidou, ofereceu àquele espírito ainda em débito uma oportunidade de arrependimento. Então Jesus foi o maior exemplo de doçura que nós tivemos aqui no planeta Terra. Que em nenhum momento durante a sua jornada ele foi áspero, em nenhum momento ele destratou ninguém. Ele usava de energia para poder nos alertar o melhor caminho que deveríamos tomar. A outra virtude destacada então pelo Evangelho dessa noite é a afabilidade, que é a capacidade de tratar as outras pessoas com respeito, com empatia, com compreensão, independentemente das diferenças e das opiniões. É uma forma de expressar a fraternidade, a caridade, promovendo a harmonia e o entendimento entre os indivíduos. E ela também traz a sua importância para o nosso crescimento espiritual. Ela possui também um papel fundamental, porque também vai contribuir para a formação de relacionamentos saudáveis e harmoniosos. Assim também como vai nos incentivar a praticar o Evangelho através da caridade, do respeito, da compaixão pelos outros. Dentro dos Evangelhos, das passagens de Jesus, nós também teremos alguns exemplos que mostram como Jesus foi afável com todos
quem buscava o amor. A primeira, então, que nós podemos destacar é quando Jesus acolhe as crianças. Ele busca, então, não repreender esses coraçõezinhos que chegavam até ele buscando a paz e a harmonia. Então ele acolhe as crianças com amor e carinho, ensinando-nos a importância de tratar os mais jovens com gentileza e com respeito. Outro exemplo também que nós temos é a passagem que ele nos conta sobre o bom samaritano, que nos ensina como nós devemos ajudar ao outro, independente da religião, independente das opiniões, independente daquilo que se acredita. E também podemos ter a afabilidade de Jesus quando ele nos fala sobre o perdão. Jesus demonstrou a afabilidade ao perdoar, ensinando-nos a importância de perdoar e tratar os outros com compaixão e misericórdia. Ao destacar, então, essas duas virtudes na forma das bem-aventuranças, Jesus está nos indicando um caminho de como viver bem na terra. Nos mostra como podemos aliviar nossas dores, nossas dificuldades, como podemos desenvolver nossa alma com um conjunto de qualidades que já trazemos em nós, mas que se encontra muito esquecida ainda. E quando nós falamos de afabilidade e doçura, nós lembramos de uma palavra que, infelizmente, em nossa sociedade está sendo esquecida, que é a gentileza. Joana de Ângeles, ela nos diz que o culto à gentileza é uma preparação para a transferência às colônias espirituais, onde teremos residência e onde o respeito e a cordialidade preponderam nos círculos de espíritos mais conscientes. Olha, uma pequena palavrinha, né? A gentileza quase não é falada, divulgada nos meios sociais, nos meios familiares, mas nós precisamos resgatar essa palavra, mas principalmente essas ações. E o espírito de Meimei, ele vai mais longe. Ela nos fala que o primeiro degrau do paraíso chama-se gentileza. A gentileza também, ela pertence à família do amor. É a chave que abre as portas do sucesso, porque não há coração mais endurecido que não se derreta, que não se abra com um gesto de gentileza. Nem situações mais desfavoráveis que não consigamos reverter. Podemos dar exemplo de pessoas dóceis e afáveis, como Madre Teresa de Calcutá, que foi uma missionária que ajudou várias pessoas na Índia com seu amor, com a sua simplicidade. Temos também Chico Xavier, que emanava a todos aqueles que o encontravam com sua docilidade, com seu jeito carinhoso de ser. Mas hoje nós vamos destacar uma outra pessoa. Gostaríamos de destacar a pessoa de José da Trina. O ano era 1961, mais precisamente 23 de dezembro de 1961. Em Niterói, no Rio de Janeiro, houve um grande incêndio e José da Trina estava naquela região durante essa grande tragédia, onde morreram mais de 300 pessoas. Ele acompanhou o incêndio, o resgate, a dor de todas as famílias envolvidas. E José da Trina, ele era uma pessoa financeiramente muito bem resolvida, mas depois daquela dor, daquele momento, daquela experiência, ele começou a se
resolve que a sua vida seria dedicada em levar amor e esperança a todos aqueles que ele consegue. Ele sai de casa, então, deixa sua riqueza e vai perambulando durante 35 anos em diversas capitais do nosso país, distribuindo, então, entrando em ônibus, em lojas e sempre entregando uma flor, uma rosa branca para cada uma das pessoas. E as pessoas achavam estranho porque achavam que ele estava vendendo e ele só queria, então, proporcionar um momento de felicidade e de harmonia. Ele fazia isso por um puro gesto de gentileza. Então ele passou muitos anos fazendo isso. Ele tinha um estandarte que ele andava, que ele colocava na frente do seu peito, e ali ele escrevia diversas mensagens, mencionando o amor de Deus, que gentileza gera gentileza, que nós temos sempre que fazer o bem, que nós temos que perdoar as pessoas. No Rio de Janeiro ainda, nos Arcos da Lapa, ele escreve então diversas mensagens para que quando as pessoas passassem por lá, pudessem então observar aquelas mensagens e ter um dia melhor. E por que nós estamos falando do profeta Gentileza? Porque ele era uma pessoa comum, como nós. Trabalhava, tinha sua vida, tinha os seus momentos, a sua família, mas ele descobriu a sua missão. Ele batalhou, ele trabalhou, ele se dedicou, fez sacrifício, distribuindo o amor. Então, nós, com esse exemplo, devemos nos tocar, saber que também somos capazes, que a gentileza, elas são pequenos gestos. Um simples bom dia, ele pode fazer amanhã o dia da outra pessoa muito melhor, um sorriso, um agradecimento, dar passagem a quem está com pressa, principalmente no trânsito que nós vivemos hoje, porque isso vai gerar então a paz, a tolerância, a paciência, a capacidade de perdoar. Porque quando nós trazemos essa certeza, esse amor dentro de nós, as pessoas que estão ao nosso lado, elas vão conseguir absorver toda essa paz, toda essa harmonia. Pode estar então acontecendo várias coisas ao nosso redor. Se nós estamos bem, se temos essa certeza de que somos amparados, nosso mundo ele está em paz. Conta-se então uma história que foi feito um concurso reunindo vários pintores de vários lugares do mundo e eles tinham a missão de pintar uma tela onde demonstrasse a melhor forma de expressar o que era paz. Então vieram pinturas de vários lugares. Os juízes então escolheram 3 pinturas. A primeira tela tinha pássaros voando num céu muito azul, perto de algumas nuvens, uma colina, algumas casas ao fundo, uma verdadeira paz. A segunda tela eram então crianças brincando com os peixinhos, o barco perto de uma água muito tranquila. E a terceira tela era uma tempestade muito forte, com raios, com o mar agitado. Então, os juízes se reuniram e escolheram a terceira tela como a representação da paz. Os outros 2 artistas ficaram revoltados, mas como as nossas telas, você olhando a nossa tela, você vai sentir a paz. O juiz parou, acalmou o coração e falou para aqueles artistas: vocês observaram a terceira tela? Observaram que lá
pedra que existia uma mãe com seus 2 filhotinhos? Pois bem, isso sim é que transmite a paz. Porque a verdadeira paz é quando você está tranquilo, independente do local externo que você se encontra. E quando a gente tem a certeza de que o Mestre está conosco, é assim que nós vamos nos sentir, como aqueles passarinhos que estão ali, acolhidos pela pedra. A tempestade ela vai passar, as dificuldades elas vão passar, mas nós teremos essa certeza de que o amor, a força, a fé, a boa vontade, ela precisa nascer primeiramente em nós. Emmanuel, no livro Espinhos de Luz, pela psicografia de Chico Xavier, ele nos fala: cultivemos a brandura sem afetação e a sinceridade sem espinhos. Somente o amor sabe ser dócil e afável, para compreender e ajudar, usando situações e problemas, circunstâncias e experiências da vida, para elevar nosso espírito eterno ao templo da luz divina. Tudo que estamos passando, as nossas dificuldades, são passageiras. Tenhamos a certeza de que o Cristo, nosso Mestre maior, nosso médico, nosso amigo, está conosco, nos auxiliando. Basta que abramos os nossos corações e coloquemos em prática os ensinamentos dele. Que o Mestre Jesus, então, possa nos abençoar e nos envolver hoje e sempre. Assim seja. Passaremos agora para a segunda parte.